flutuando, o Fit tá dando ré, ó. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre um tema polêmico que tá rolando aí nas redes sociais. É sobre o diagnóstico de autismo em adultos. Como será que acontece isso? Vamos lá! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes da gente começar, eu já quero dizer pra vocês que eu estou gravando durante o dia, meu prédio é novo, tá tendo reforma, ali a rua é muito movimentada, tem caminhão, então se tiver algum ruído aí externo, ignora, foca na minha voz, já faz um treino aí de processamento auditivo, figure fundo e vamos prestar atenção só no tema, bora lá. Bom pessoal, o tema que eu quero falar com vocês hoje é um pouquinho polêmico, porque tem rolado bastante aí nas redes sociais, principalmente no TikTok, no Instagram, no Reels, um pessoal falando, né, sobre a questão do autismo em adultos. E como a gente sabe aí, né, no TikTok, nesses vídeos, a galera acaba fazendo, né, aquelas dancinhas ou informações um pouco mais diretas e retas para aquele tempinho que a gente tem aí na rede social de cada local para você falar sobre esse tema. Então a pessoa, né, de repente elenca algumas coisas, elenca algumas características que pode ser considerada como autismo em adultos. Mas o que acontece? Muita gente acaba se identificando e se autodiagnosticando, falando, nossa, eu sou assim, então provavelmente eu sou autista mesmo, e é isso, e começa já a vestir isso daí como realmente um diagnóstico, como realmente uma alteração, um problema. E, gente, calma aí, não é assim. Para começar, que qualquer diagnóstico não deve ser para você uma capa, um peso, um colar que você deve vestir e sair por aí dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho esse diagnóstico. O diagnóstico serve para que a gente possa pensar em tratamentos, pensar em melhorias na sua qualidade de vida, em como melhorar aquelas características que te incomodam, também tem isso, né? Ou te limitam a viver plenamente em sociedade. Então, calma. Mas vamos conversar um pouco mais sobre como que se dá esse diagnóstico e quais são essas características em adultos. Como vocês devem saber, com qualquer pesquisa rápida aí do Google, o autismo tem diferentes graus. Então a gente considera aí o autismo leve, moderado e o grave. E, pessoal, é muito difícil um autista moderado e grave não ser diagnosticado na infância ou pelo menos na adolescência, por conta dos sinais que ele vai dando ali, principalmente em relação à interação social, à dificuldade em estar em alguns ambientes, algumas dificuldades escolares ou até mesmo uma excepcionalidade em alguma área. Então, por exemplo, né, a gente sabe que o autista geralmente tem algum tema que ele gosta muito e ele acaba realmente, assim, sabendo tudo daquilo. Tem uma série que eu assisti, que eu até recomendo pra vocês, que é o Atypical, da Netflix, aonde o personagem principal tem o autismo, que é considerado aí, na minha visão, entre leve a moderado. E ele tem aí uma fixação, né, um interesse muito grande por pinguins, pela Antártida, então ele fala bastante sobre isso. Which one's yours? That one. E é alguém que sim, vai bem na escola, ele consegue passar na faculdade, mas ele acaba sempre voltando para esse interesse principal. Então as escolhas dele, tudo que ele se interessa assim na vida dele social, como ele se relaciona com as pessoas, esse tema sempre volta, ele sempre tá falando sobre isso. Então é muito complicado a gente não identificar alguns sinais desse tipo. Outra coisa, como eu comentei, seria essa questão da interação social. Então é uma criança, no caso um adolescente da série, né, que ele realmente consegue interagir com as pessoas, ele conversa, ele consegue até demonstrar afeto, mas é de um jeito muito peculiar, não é aquele jeito que a gente espera de abraçar e ficar dando beijo e ficar falando. This necklace, Zahid's mean girlfriend got me a discount at Claire's. E daí as pessoas podem acabar se confundindo muito, voltando lá na questão dos vídeos do TikTok, e vou explicar por quê. O grande problema do autodiagnóstico, principalmente quando ele acontece nas redes sociais, com um vídeo do TikTok ou de qualquer outra rede social, é que, com certeza, alguns adultos, principalmente hoje em dia, né, frente a uma pandemia, vão se identificar com alguma característica ou outra do autismo. Então, isso também depende um pouco da idade, né, a galera do 30 anos vai levantar a mão para várias características dessas, como por exemplo, você gostar mais de ficar em casa, você ser uma pessoa mais reservada, preferir ficar em casa de repente lendo um livro do que ir para uma balada, ir para um bar. Então assim, muitos adultos, muita gente tem esse perfil realmente de preferir esse tipo de atividade. Isso não significa que você é autista, porque o que você deve, né, verificar aí? Quais são realmente os seus interesses? Tem gente que, por exemplo, nossa, ama, por exemplo, Big Brother, e tem
tem gente que não gosta e vai preferir ler um livro. Gente, são opções, são preferências que vão sendo aí adquiridas conforme a nossa vivência, conforme a nossa educação que tivemos em casa. Então, por exemplo, às vezes os pais são leitores, né, ávidos, são professores, então você adquiriu essa habilidade, mas ao mesmo tempo, vamos supor, vou falar de mim. Eu também sou uma pessoa que hoje em dia prefiro mais ficar em casa, gosto também de ler um livro, assistir uma série, eu assisto BBB também. E eu sou assim, e ponto. Mas já não gosto tanto de, nossa, ir pra balada até tarde, voltar tarde, ficar em bar. Então, assim, sabe, isso não significa que eu tenha alguma característica de autismo, porque se as pessoas vierem na minha casa, eu vou adorar, eu vou interagir, eu vou gostar, eu me expresso com aquelas pessoas que geralmente eu tenho mais afinidade, com que eu tenho mais intimidade, eu consigo me entregar para aquele relacionamento, eu uso palavras de afirmação, eu gosto de contato, de abraço, de carinho. Então são coisas muito diferentes. A gente tem que analisar o todo, não é porque de repente eu prefiro ficar em casa, eu gosto mais de ler, que nossa, então eu sou autista. Não, gente, não é uma característica que vai definir esse diagnóstico e muito menos, como eu já falei, um autodiagnóstico com um vídeo da internet. E aí a gente entra em algumas características, né, de realmente o autismo na idade adulta, como eu falei, os que geralmente são diagnosticados na idade adulta são aqueles leves ou até o começo ali dos moderados, onde a pessoa consegue interagir, ela tem realmente essa vivência, foi pra escola, tem amigos, se dá bem, consegue expressar emoções, consegue expressar sentimentos, mas tem algumas dificuldades a mais aí, como por exemplo, nas expressões faciais. Então é alguém que você parece que a pessoa tá sempre igual, digamos assim, ela não muda muito as expressões conforme o que acontece no dia, você não consegue ler muito bem aquela pessoa, né? É uma pessoa que, dependendo da situação, você espera que ela se comporte de uma certa forma em situações diferentes, mas não, parece que ela se comporta sempre da mesma forma em qualquer situação. E além disso, parece que ela não consegue pegar e ler você, né? Então muitas vezes a dificuldade na interação social não é só tipo, não quero conversar muito com as pessoas, prefiro ficar em casa do que ir pra balada. Não, gente, não é isso. A pessoa que tem o autismo leve, moderado, ela realmente consegue sim interagir com as pessoas, conversar, mas é como se ela tivesse uma certa dificuldade em ler você, em ler ironias, em ler piadas. Então vamos supor, às vezes a gente tá conversando alguma coisa e a gente fala, nossa, realmente eu amei aquele presente que alguém me deu. É uma super ironia, né? Então a pessoa que tem algum traço autístico, ela vai ter um pouco de dificuldade de entender esse tipo de ironia, esse tipo de sarcasmo. O quê? Eu não vou conseguir. Por que você tá tão rouca? Você tá doente? Então você percebe uma dificuldade, além de ler um pouco a mensagem não verbal que ela te passa, né? Que é de expressão facial, corporal, como ela se comporta, o tipo de piada que ela faz. Geralmente ela acaba sendo muito literal, realmente. Então muitas pessoas acabam aí se comparando ou usando a comparação, né, de personagens na televisão, como eu falei dessa série, ou a série do Big Bang Theory, que tem o Sheldon também, né? Onde ele é realmente muito literal, ele fala o que ele pensa, ele fala assim, nossa, né? Alguém chega pra ele e pergunta, e aí, como, né? Pergunta pra pessoa, e aí, como eu tô? Você gostou do meu look? E ele vai realmente virar pra você e falar assim, nossa, não, essa blusa não combina com você, ou então, nossa, não gostei. Elas podem ser mal interpretadas como pessoas muito grossas e muito diretas, mas porque realmente é como se não tivesse muito esse filtro, né? De às vezes a gente fala assim, ai, amiga, ficou legal, mas olha, eu acho que, né, da próxima vez, tenta colocar uma blusinha mais assim, ou uma cor diferente. Esse jeito que a gente tem, às vezes, de dar, né, uma falada, de fazer uma crítica, geralmente, quem tem esses traços autísticos não tem muito esse feeling, né, de você tentar não magoar muito ali o sentimento da pessoa. Então é como se faltasse realmente uma certa empatia, né? Então tem uma certa dificuldade de você realmente se colocar no lugar do outro e pensar, poxa, essa roupa não ficou legal, nossa, minha amiga talvez engordou um pouquinho, mas eu não vou falar isso, né? Como que eu vou falar pra ela? Enfim, não tem muito isso, eles são realmente muito literais. No meu apartamento, enquanto eu tava dormindo. E roncando. Provavelmente é só uma sinusite. Mas pode ser uma apneia do sono. Procure um otorrinolaringologista. De novo, a gente volta no ponto, gente, que não significa que aquela pessoa, seu amigo, tia, prima, mãe, que é direta, vira pra você no Natal e fala, nossa, tá gordinha, hein? Não significa que ela é autista, ela só realmente é indelicada.
Uma outra característica, além dessa linguagem muito direta, que pode ser interpretada como uma linguagem grossa, a pessoa com algum traço autístico pode ter uma linguagem muito formal, então ela realmente falar com as pessoas como se ela estivesse literalmente palestrando, né? Como se ela estivesse dando uma aula. E isso sempre, não é para pessoas específicas, não é em situações específicas, é sempre, toda vez que ela vai se comunicar com alguém, ela tem esse tipo de posicionamento. Olá, boa tarde, como o senhor vai? O senhor gostaria de uma bebida um pouco diferente? Porque aqui em casa nós temos tal tipo de suco, nós temos tal marca de carnes e de salgadinhos. Então parece que ela tá sempre se fazendo de uma pessoa muito chique, muito formal. Pode ter uma questão um pouco assim, tá bom? E de novo, eu vou estar sempre alertando durante esse vídeo. O fato de alguém realmente ser um pouco mais formal, ser um pouco mais elegante, ser um pouco mais educado no tratamento com as pessoas, não falar palavrão, ser uma pessoa mais culta e tudo, não significa que ela é autista. Então, de novo, a gente volta naquela questão. Não é uma característica que vai realmente definir isso. São várias coisas, é um quadro realmente, né? São várias características, a gente avalia vários tipos de coisas na interação social, em relação aos ambientes, como que a pessoa lida com ela mesma, em relação ao cognitivo, em relação aos interesses. Então, pessoal, calma lá antes de ficarem dando autodiagnóstico para vocês ou para quem vocês convivem por vídeos na internet. Outra questão importante de pontuar também é em relação à sensibilidade, ainda mais aqui nesse canal que a gente fala bastante de audiologia, né? Geralmente as pessoas com traços autísticos também têm muita dificuldade ou muita sensibilidade com barulhos. E isso vai, assim, desde barulhos realmente altos, incômodos para qualquer pessoa, mas que para eles são insuportáveis, quanto barulhos pequenos, sabe? Aquela pessoa que tem muito incômodo, por exemplo, de ouvir as pessoas mastigando, de ouvir pingo da torneira, de ouvir barulhinho de relógio. E eu não digo isso, por exemplo, nossa, eu não consigo dormir com barulho de relógio, então eu sou autista. Não, eu tô falando no realmente um incômodo dela ficar extremamente irritada, extremamente nervosa, a ponto de quase ter uma crise por conta daquela sensibilidade àquele barulho. Pra quem é da audiologia aí, né, fonoaudiólogo principalmente, médicos, vão entender que nessas pessoas com esses traços é comum elas sofrerem a misofonia, que é realmente essa sensibilidade muito alta para esse tipo de ruído. Ah, eu tenho misofonia, então eu sou autista. Não! Você pode ter a misofonia, você pode ter alguma sensibilidade, mas não significa que você é autista. Bom, pessoal, falei aí algumas coisas, alguns pontos pra vocês, tá? Em relação aos traços autísticos de leve a moderado. Nomeei aí alguns personagens que vocês podem também ver, né? E se atentar aí ao comportamento deles, que aí sim seria realmente uma questão do autismo ou da síndrome de Asperger, pensando mais no Sheldon, né? Da série Big Bang Theory, que realmente tem essas características todas juntas. Então vocês podem ver que esses personagens, ou mesmo os adultos que geralmente têm esse diagnóstico, eles têm várias dessas características, não é uma só. E mesmo que tenha mais de uma, mesmo se você viu um vídeo e você se enquadrou naquelas 3 características, calma, gente, um diagnóstico não é feito dessa forma. Você precisa passar com um médico neurologista, é importante passar com o fonoaudiólogo também, que pode fazer testes aí de linguagem expressiva, receptiva, linguagem, né, no sentido aí do cognitivo também. Então tem muita coisa para ser avaliada antes de você se autodiagnosticar como autista, ou mesmo antes dos profissionais te diagnosticarem com isso. E de novo, o diagnóstico não é uma limitação, não é uma capa para você vestir e sair falando aí para todo mundo. A gente dá diagnóstico pensando no tratamento e na melhoria da qualidade de vida, que coisas que limitam realmente a sua vivência, a sua sociabilidade. E aí, nesse caso, a gente geralmente pode sim recomendar a fonoterapia, né? Além realmente, né, do caso que o médico neurologista vai avaliar a necessidade de algum medicamento, enfim. Gente, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa geração de internet, onde você ter um diagnóstico, onde você ter uma faixa, digamos assim, passa a ser bonito e passa a ser, de repente, até desculpas para você, de repente, não, eu sou autista, não gosto de ambiente assim, então eu não vou naquele rolê. Gente, ó, calma, sabe? O buraco é mais embaixo, a gente tem que pensar mais como um todo. No caso do autismo grave, eu vou deixar para outro vídeo, porque realmente tem umas peculiaridades a mais, e como eu falei para vocês, acaba sendo difícil não pegar esse diagnóstico realmente na infância, é difícil a gente não identificar. Se vocês quiserem esse vídeo, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem perguntar, sugerir qualquer vídeo, deixa aqui nos comentários, tá bom? Aproveita para se inscrever, deixar aquele like e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Espero ver vocês aqui. Até!